Então, igreja, a palavra do Senhor se encontra no livro de Jonas, capítulo de número 1, versos de número 8, que vai ter por tema o seguinte, a mensagem do Senhor. Lá no versículo de número 1, lá no tema, a vocação de Jonas. E o versos 8 vai dizer o seguinte: então lhe disseram, declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua? Soberano Deus, Pai eterno amado, neste momento glorioso de oração, meu Pai, eu te apresento aqui a mensagem que será ministrada nessa noite, Deus. Eu te peço que através da tua palavra, meu Pai, venha haver cura, milagres, prodígios, maravilhas vindas da sua parte, meu Pai. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, se faça presente mais uma vez no meio de nós, meu Pai, porque necessitamos ouvir a sua voz e a sua instrução para com cada uma das nossas vidas, Senhor. Revela o teu querer, a tua vontade e os teus mistérios. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Glorifica com as palmas bem alegres para Jesus. Aleluia! Quem trouxe glória também pode dar glória, igreja. Quem trouxe aleluia também pode glorificar ao Senhor, amém? É tudo para Ele e honras e glórias têm que ser dadas somente a Ele. Toda honra, toda glória, toda majestade, todo louvor somente ao Todo-Poderoso. Já vai dizer a palavra dele, porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Aleluia, Jesus. Palavra do Senhor que vai se encontrar no livro de Jonas, capítulo de número 1. Ele vai começar dizendo o seguinte sobre a vocação de Jonas. A palavra do Senhor vai bem nos dizer que Jonas, ele vai receber ali uma instrução dada da parte do Todo-Poderoso. E que instrução era essa? Que vai dizer o seguinte no verso de número 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jonas ele recebe uma instrução ali. Ele tinha que ir até a cidade de Nínive e clamar contra ela o juízo que viria da parte de Deus. Só que o que eu vou achar interessante é que diante dessa instrução dada por Deus, Jonas ele não vai fazer o que o Senhor havia ordenado para ele de primeira. Ele vai fazer o seguinte, ele vai fugir. Porque a igreja do Senhor, talvez ali naquele momento ele temeu. Talvez naquele momento ele não queria fazer aquilo que Deus tinha ordenado para ele. Mas era preciso. Porque a vontade era de Deus. A palavra que havia sido ali proferida era da parte do Todo-Poderoso. Só que a palavra de Deus vai dizer que ali Jonas, ele vai fugir para Tarsis. Ele vai pegar ali o primeiro navio que ele vai ver, ele vai ali pagar a passagem e vai entrar naquele navio, fugindo da vontade de Deus. Porque afinal Deus havia dado uma ordem para ele ir para um lugar que era Nínive, era a cidade de Nínive, não Tarsis. Só que ele havia feito isso, ele desobedeceu à vontade de Deus. Ele foi por um lado que ele não haveria de ter ido, não era para ele ter ido para aquele lugar. Glória a Deus, aleluia. E a primeira coisa que a gente vai aprender aqui é que quando o Senhor ele falar ao meu e ao teu coração, ele te dar uma instrução, você tem que fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. A vontade que deve prevalecer na minha e na sua vida é a vontade de Deus. Se Deus falou para você pregar, é para você pregar. Se Deus falou para você que é para você louvar o hino da harpa, é para você louvar o hino da harpa. Se Deus falou para você louvar um hino para uma pessoa que está na rua, é para você louvar aquele hino, porque a vontade continua sendo de Deus. A palavra é dele, a palavra não é nossa.
todas as coisas. A gente não sabe nada. E ali naquele momento era para ele ter feito a vontade de Deus. Só que ele não fez isso. E a palavra de Deus vai nos dizer que bem abaixo vai dizer o seguinte, de que quando Jonas ele estava ali naquele navio, a palavra do Senhor vai dizer que veio uma forte tempestade naquele lugar. Uma tempestade, só que veio com ventos muito fortes. Aquele navio e aquelas pessoas começaram a perceber que estavam lá. Os marinheiros, eles começaram a notar que vento forte é esse, talvez eles pensaram naquele momento. Eles começaram a se indagar naquele momento, o que a gente vai fazer? O barco vai parecer que vai partir desse jeito, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que lançar todas essas cargas fora de dentro do navio, para que esse navio não venha se partir ao meio. E eles fazem isso. Só que vendo que não havia adiantado, eles começam a adorar os deuses dele. Só que eles clamam por uma resposta. E essa resposta ela não vem. Porque entenda, igreja do Senhor, aquele momento, aquilo que estava acontecendo foi devido a uma desobediência de um homem de Deus. Porque o homem de Deus, ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, se Deus falou para você fazer tal coisa, para você fazer, porque senão vem as consequências das suas ações, dos nossos atos. E ali estava acontecendo justamente isso. Aquela tempestade naquele momento estava acontecendo devido a uma desobediência de Jonas, porque ele estava indo para o lugar errado. Ele não estava ouvindo a voz de Deus. E o que eu acho interessante nessa palavra é que quantas vezes a gente tenta fugir da vontade de Deus. Quantas pessoas têm se acomodado, é a realidade a se dizer. Deus ele tem falado para você, ei filho, prega a minha palavra. Filho, viva a minha vontade. Filho meu, vai fazer a obra e não tem feito. Quantas pessoas era para ser instruída pelo Espírito Santo de Deus, só que muitas vezes o Espírito Santo está falando, filho, faz isso na minha vontade, faz isso, e muitas vezes não tem feito. Quantas pessoas muitas vezes estão assim na casa de Deus, tem se acomodado, é a realidade. A igreja do século 21 tem se acomodado muitas vezes. E eu não digo todos, mas infelizmente alguns têm se acomodado, já não ora mais, já não busca mais, já não prega mais a palavra como era para pregar antes, já não faz mais a vontade de Deus. Só que igreja do Senhor, servimos a um Deus todo presente nas alturas. Ele é presente em cada detalhe nas nossas vidas. Se a gente está aqui é para servir a Ele em espírito e em verdade. A palavra dele vai bem nos dizer que Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Adoradores que buscam a Deus a todo tempo, que oram, que clamam, que jejuam, que buscam, que se revestem das armaduras de Deus. E é isso que muitas vezes a gente não tem feito. E é triste de se dizer, o comodismo muitas vezes está batendo na porta de muitos corações, e muitos cristãos têm deixado entrar. Já não ora mais como orava antes, já não consegue mais orar 30 minutos que seja, não consegue mais tirar um momento do seu dia para orar, para buscar a face de Deus. E quantos têm feito isso? Igreja do Senhor, vamos acordar, vamos despertar, vamos fazer a vontade de Deus, para que muitas vezes não venham as consequências da gente ter recuado, muitas vezes ter deixado de fazer a vontade de Deus. Se Jonas estava passando por aquilo e junto os marinheiros também que acabaram pagando o pato, era por conta de uma desobediência. E quem não ouve a voz de Deus e ignora, e trilha o seu próprio caminho, deixando de ouvir a vontade de Deus, está errando sim, sinto muito em dizer, está desobedecendo a palavra de Deus.
E muitas vezes o Senhor está requerendo obediência da casa do Senhor. Muitas vezes o Senhor está requerendo que eu e você venha obedecer aquilo que Ele está te instruindo. Porque se Ele fala para ti, filho, faça a minha vontade, filho, prega, filho, louva, é porque Ele quer cada dia mais ter intimidade comigo e contigo. Orianda Lavassulecando, Espírito Santo de Deus, é porque Ele quer te levantar, porque Ele quer te usar cada dia mais, porque Ele quer fazer a obra dEle cada dia mais se realizar na minha e na sua vida. Mas para que venha acontecer, a gente tem que obedecer à voz de Deus. Glória a Deus, aleluia. E o interessante é que ali, o que vai acontecer depois? Os marinheiros, vendo que aquilo que ele estava fazendo não estava adiantando, porque eles lançaram as cargas no mar, não estava dando certo. Clamavam aos deuses deles, não estava dando certo. Então o que eles vão fazer ali naquele momento? A palavra de Deus vai nos dizer que eles vão lançar a sorte. E justamente quando eles vão lançar a sorte, vai cair logo em quem? Em Jonas. Mas um pouquinho antes, quando a gente vai ler a palavra do Senhor, nós vamos ver que Jonas estava dormindo. Ele dormiu por um momento, quando estava acontecendo aquela tempestade. Só que a sorte tinha caído em Jonas. Então o povo começou a entender que aquilo ali tinha um real motivo. E aquele real motivo eles foram perguntar a Jonas. E aí vai cair o tema desta mensagem de hoje. Então lhes disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de qual povo és tu? E ali Jonas vai responder aquela mensagem, aquelas perguntas. É quando muitas vezes você só quer ficar ali no banco ouvindo a palavra de Deus. E muitas vezes o Espírito Santo está te incomodando ali, ó. Vai até aquela pessoa e dá um abraço nela. Ela está precisando de um abraço. É muitas vezes você fazer algo da parte do Todo-Poderoso, sendo que você não está com vontade de fazer. E porque tem muitas vezes que acontecem coisas, vem tempestades em nossas vidas. Eu vou te explicar o porquê. Porque não tem dado lugar para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Porque muitas vezes é para fazer a vontade de Deus e não tem feito. E entenda, Jonas, ele fugiu, mas não adiantou nada ele ter fugido. Porque ninguém pode fugir do Todo-Poderoso. Ele te conhece 24 horas por dia. Ele conhece o teu deitar, o teu levantar. Ele conhece cada um dos teus passos. Ele conhece os teus pensamentos. Ele conhece a tua mente, o teu coração. Ele te sonda e Ele te conhece todos os dias. Não tem como ninguém se esconder da face de Deus. Já vai dizer no Salmos de número 139, versos 2: tu sabe o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. O salmista estava deixando bem claro: o Senhor me conhece a todo tempo. Ou seja, não tem como a gente fugir. Quanto mais a gente foge, mais o Senhor vai deixar bem claro para mim e para a tua vida o seguinte, que é para a gente fazer a vontade dEle. Quanto mais a gente tenta fugir da presença de Deus, mais o Espírito Santo vai cada vez mais incomodar pessoas, até mesmo para ser usadas e falar com a minha e com a sua vida. Se Deus ele trouxe uma palavra de Jonas, é porque alguma coisa está errada. E o que está errado? Tem muitas pessoas fugindo, se acovardando, é a realidade. Quantas pessoas estão deixando de pregar a verdade, porque querem pregar aquilo que o homem quer ouvir, porque querem falar aquilo que o homem quer escutar. E não é bem assim. O Evangelho tem que ser pregado conforme o que ele é, não conforme aquilo que a gente quer ouvir. A
A palavra ela não é minha, a palavra ela é de Deus. A palavra ela não é nossa, a gente só é instrumento na mão de Deus para pregar a verdade. A palavra é dele. Tudo aquilo que está escrito aqui é para ser pregado como a verdade deve ser pregada. Igreja do Senhor, entenda, comece a fazer a vontade de Deus, para que cada dia mais Ele venha trabalhar na tua vida, no teu ministerial, para que você venha contemplar os milagres, os prodígios, as maravilhas vindo da parte de Deus. Mas para isso é necessário fazer a vontade de Deus. A palavra do Senhor já vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não ando mais como eu andava, eu não falo mais como eu falava, porque eu tenho que andar conforme a palavra de Deus, conforme aquilo que Ele tem me instruindo. A vontade é dele, não é nossa, igreja. Igreja do Senhor, vamos se levantar aqui nesta noite. Se o Senhor trouxe uma palavra falando que tem muitas pessoas que têm se acovardado, que têm se acomodado, dormido como Jonas dormiu ali naquele momento, é para que muitas pessoas venham despertar aqui nesta noite. A palavra do Senhor vai dizer também: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que têm que despertar de um sono profundo. E que sono é esse? Muitas vezes tem tempo para tudo, menos para a vontade de Deus. Ah, mas eu trabalho, missionária Beatriz. Ah, eu estudo. Ah, eu tenho esposa, eu tenho família, mas e Cristo? E a prioridade da sua vida que tem que ser a presença de Deus e a obra dele? Você tem feito Ele de prioridade na sua vida? Você tem feito Ele de prioridade? É uma pergunta que você deve se fazer nesse momento. Quanto tempo você tem tirado do seu dia para Ele? Quanto tempo faz que você não ora fervorosamente como você orava antes? Quanto tempo faz que você pregava como você pregava antes? Com aquela autoridade vinda dos altos céus, que você falava em línguas estranhas sem cessar. Quanto tempo já faz? Infelizmente tem muitas pessoas aqui que estão dessa maneira. O Espírito Santo está tocando no meu coração para falar isso, porque tem pessoas acomodadas, se importam com tantas coisas, menos com a prioridade que é a obra de Deus. O teu relacionamento que você deve priorizar na sua vida é o quê? O teu relacionamento com Deus. Porque sem Deus a gente não é nada. A gente somos seres humanos vazios, impotentes. Mas quem tem Deus contempla milagre. Quem tem Deus contempla as maravilhas vindo da parte dele, porque ele começa a operar. Quem tem Deus tem milagre na vida dele, na casa dele, no lar dele, tem transformação, tem libertação, porque ele tem Deus lado a lado com ele todos os dias da vida dele. Mas é necessário fazer o que? Buscar a face dele. Ah, mas irmã Beatriz, isso, aquilo, missionária, muitas vezes eu não tenho tempo, eu trabalho, eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Tá bom, eu já entendi. Mas você tem que tratar como prioridade na sua vida Deus. Porque a partir do momento que você está encostando Deus de lado e só se importando com as outras coisas, do que vai valer, igreja do Senhor? Do que vai valer? Você se importar com tantas coisas aqui na terra e não se importar com o alimento da sua alma. Em se importar cada dia mais por buscar o diálogo com Deus, em ter profundidade particular na presença do Todo-Poderoso. Do que vai adiantar? Eu não estou falando que você não pode se importar com as outras coisas. Não, entenda bem. Você tem a sua família, cuide da sua família. Você tem o seu esposo, cuida do seu esposo também. Você tem o seu filho para cuidar todos os dias, cuida do teu filho também.
Você trabalha, você estuda, se profissionaliza também. Não estou falando o que é errado, mas o que é errado é deixar de fazer a vontade de Deus. O que continua sendo errado dentro da casa de Deus é o seguinte: colocar Deus de lado e se importar com outras coisas. Deus, ele tem que ser o centro da sua vida, porque a Ele você serve, a Ele você adora, a Ele você exalta. É Ele que tem que ser prioridade na minha e na sua vida, não as outras coisas. As outras coisas é um complemento, porque foi Deus que te deu. Deus que te deu a tua família, Deus que te deu o teu emprego. É mais um motivo para você glorificar e exaltar a Ele, fazer a obra dele. Estamos aqui num congresso de missões. E o que significa fazer missões? Vamos ver. Muitas pessoas pensam que é pregar na África, ir para a Bahia, ir para outro estado. Não. A obra, ela começa dentro da casa de Deus. Ela começa desde o obreiro, o pastor, o presbítero, o diácono, todos os membros. Deus, ele começa a trabalhar dentro da casa dele, para depois ele levantar os servos dele para usar lá fora. Tem muitas pessoas que pensam o seguinte: pregar? Então você está falando que eu vou pregar em outro lugar, em outro estado? Você vai pregar quando você estiver preparado em outro lugar. Mas até lá você tem que ter crescimento na obra de Deus. E de onde que vem esse crescimento? Debaixo de oração, debaixo de clamor, debaixo da busca contínua pela presença dele. Porque quanto mais você buscar, mais Deus vai te levantar. Quanto mais você orar, mais autoridade Deus ele vai te conceder.